Mar da Galileia, e ele foi criado, educado exatamente nas margens do Mar da Galileia, né? E lá ele aprendeu o seu ofício de pescador. Quando Jesus o encontra, ele está no barco de Zebedeu, que era pai de João e Tiago. Então, dá-se a entender que eles quatro, Pedro, André, Tiago e João, trabalhavam no barco de Zebedeu, que provavelmente Zebedeu tinha se acolhido Pedro e André como parte da família deles, né? Então eles cresceram juntos, provavelmente na companhia um dos outros, e a gente pode imaginar que Simão e seu irmão André, eles tiveram uma educação religiosa, foram bem educados no conhecimento das Escrituras, porque isso era a base na vida de todo jovem judeu naquela época, né? Então eles têm um conhecimento das Escrituras e também das profecias messiânicas que apontavam para a vinda do Messias. Mas dá a entender na Bíblia, principalmente lá no livro de Atos, no capítulo 4, verso 3, que eles não tinham formação, a formação deles não era uma formação rabínica. Então eles não tinham tido nenhuma instrução especial com relação a isso. Eles não tinham estado sob a tutela de nenhum rabi. Porque naquele tempo, as pessoas de mais projeção, de mais condições, eram colocadas sobre a tutela, sobre o ensino de um rabi, como se fosse uma faculdade, né? Como se fosse a parte do curso superior que eles faziam. Nesse caso, parece que Pedro não entrou nessa situação, porque lá em Atos, o Sinédrio vê ele como um homem, sem ser um homem culto, né? Um homem douto, que não tinha grande formação. Então, ele era um simples pecador que não tinha uma formação muito graduada. Mas um dia, aconteceu desse Simão receber de Jesus um chamado, né? Um chamado que nós vamos também, que é o mesmo chamado que é feito a todos nós hoje. Mas antes disso, Jesus chama Simão por um outro nome, que é exatamente esse nome que nós vamos estudar hoje. Para a gente dar uma olhadinha, vamos ver em Mateus capítulo 16, para a gente confirmar isso. No livro de Mateus capítulo 16, verso 18. Naquele momento, Jesus estava com seus discípulos e ele faz um questionamento a respeito de quem o povo andava dizendo que ele, Jesus, era, né? E aí, depois disso, Jesus pergunta para eles mesmos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E como sempre, Simão é o primeiro a falar, né? E ele diz, né, confessa que Jesus é o Cristo. E Jesus disse que ele era bem-aventurado porque não era carne nem sangue que o tinha revelado aquela verdade. E no verso 18 ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, né? Então nesse momento Jesus dá um outro nome a Simão. Até então, Simão, seu nome de batismo, né? Simão Bar Jonas, que é Simão, filho de Jonas. E aí Jesus dá um outro nome a ele, que é Pedro. No original, Petrus, do grego, que significa pedra, uma pedra solta, uma pedra pequena, né? Aquela pedra que a gente tira. Então, Pedro significa pedra. E nessa reflexão que vamos fazer agora, nós vamos tirar algumas lições de pedra, né? Baseados tanto na história de Pedro, que é pedra, como também no fato de que pedra é uma coisa eterna, né? Uma coisa perene. E o fato também de que nós somos pedra, né? Então, como Pedro, nós também somos pedra. Vamos confirmar isso, o próprio Pedro que nos diz lá em 1 Pedro, e ele nos dá essa, digamos assim, essa visão de nós mesmos, no livro de 1 Pedro, perdão, 1 Pedro, capítulo 2.
o verso 5, mas eu vou ler começando do verso 4. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é ele? Jesus, né? Ele é a pedra, presta atenção, Jesus é a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, e assim ele fala de todos aqueles que estarem ouvindo a partir de então, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é a pedra, Pedro é pedra e nós também somos pedra. A diferença, abrindo um parênteses aqui, que esse não é, digamos assim, o objetivo da nossa reflexão de hoje. Jesus é a pedra perene, a pedra, a rocha, aquela sobre a qual tudo está fundamentado, está assentado. Pedro, como nós também, aí somos todos iguais, somos pedras. Pedras como pedaços de um edifício que vai sendo construído em cima dessa rocha, dessa pedra maior que é Jesus. Então, as lições que nós podemos tirar de Pedro. Pedro era uma pedra ativa. Acho que a gente pensando assim na pessoa de Pedro, uma coisa que a gente não vai encontrar assim na visão da gente, no pensamento olhando para Pedro, é coisa parada, né? Pasmaceira. Pedro era uma pessoa dinâmica, era uma pessoa ativa, né? Bem, Pedro era galileu. E os galileus, eles tinham, digamos assim, uma personalidade um pouquinho diferenciada dos seus compatriotas do sul da região que eles moravam. Eles tinham a reputação de serem independentes e enérgicos. Daquela pessoa que tinha mais um brio maior, uma determinação maior. Então, eles eram francos e transparentes, a mais do que os seus irmãos que viviam ao sul da Galileia, né? E Simão era um perfeito, completo, genuíno galileu. Então ele tinha esse comportamento, né? Esse comportamento enérgico. Pedro era ativo e agia muito rápido. E às vezes sem pensar muito, né? Era muito imprevisível, ele era muito impetuoso. Ele agia antes de pensar muitas vezes. Então, quando Jesus, alguns exemplos disso a gente vê ao longo da história, né? Dos evangelhos. Quando Jesus andou sobre o mar, Pedro pediu para andar também. E foi o único que participou, teve essa experiência, né? Foi ele. Quando Jesus estava sendo preso, Pedro foi o único que agiu, fez alguma coisa, né? Digamos assim, não foi um ato muito louvável, mas ele agiu. Pegou a espada, né, e partiu para cima do soldado a ponto de cortar-lhe a orelha, quando foi repreendido por Jesus. Mas a sua coragem chama a atenção. Ele tinha aquele movimento, aquela vontade de agir. Ele não queria ficar parado, assistindo. Ele não era um mero telespectador do que se passava diante dele. Pedro estava sempre inserido naquele processo do que se passava. Então Pedro, ele participou ativamente do ministério de Jesus aqui na terra. É tanto que, como no início eu falei, ele é um dos discípulos mais falados, mais conhecidos, exatamente por isso, porque ele era muito ativo durante todo o ministério de Jesus. Ele estava em todas as ocasiões, até naquelas em que ele dava, né, vexames. Como, por exemplo, quando Jesus foi a julgamento e ele negou a Jesus. Aí disse, poxa, Pedro, né? Mas e os outros, onde estavam? Não tinham fugido? Será que eles também não tinham negado a Jesus? Mas Pedro era aquele que dava a cara para bater. Ele assumia que estava, mesmo fazendo errado, mas ele assumia a situação. Todos, na verdade, negaram a Jesus. Mas só Pedro teve coragem de aparecer, de permanecer ali. Então, se olharmos a história de Pedro, nós veremos que ele cometeu muitos erros. Mas ele agia.
né? Ele não esperava a situação melhorar, ele não esperava as coisas mudarem, ele não esperava os outros fazerem alguma coisa. Ele tomava a iniciativa. Isso é o que mais nos chama a atenção na personalidade de Pedro. Irmãos, Deus usa pessoas ativas e prefere que nós erremos tentando acertar do que nós fiquemos na inatividade. Cruzar os braços, deixar de fazer diante de Deus é muito pior. No livro Obreiros Evangélicos, na página 134, a irmã White diz o seguinte: muita demora fadiga os anjos. É mesmo mais desculpável tomar uma decisão errada, às vezes, do que ficar sempre a vacilar, hesitando ora para uma, ora para outra direção. Maior perplexidade e mal resultam de hesitar e duvidar assim, do que de agir, às vezes, muito apressadamente. Às vezes a gente fica pensando muito em fazer algo e não faz, né? Quando na verdade às vezes isso é um prejuízo maior do que se a gente tivesse feito, mesmo que não tivesse acertado, mas na intenção de acertar. Então Deus precisa de pessoas ativas em sua obra, pessoas que ajam, que saiam do lugar comum, que saiam da sombra e que se coloquem à disposição fazendo algo, pessoas que se movimentem em favor da causa. Ele quer homens e mulheres que tenham ação. É isso que Deus precisa. Pessoas que sejam ativas na igreja, em casa, na vizinhança, todos os lugares onde estiver. Deus precisa ser exaltado. E exaltado através dessas pessoas, através das suas atitudes, da sua atividade. Então, ser ativo não significa falar muito nem aparecer sempre, né? Ou seja, ser ativo não é vir aqui no púlpito falar toda semana, todo mês, estar. Não é isso, né? É deixar a passividade e usar os seus dons, que pode ser diferente desse, pode ser outro dom qualquer, né? Para o engrandecimento da obra de Cristo. É fazer algo com os dons que Deus lhe deu. Isso é ser ativo. Isso é ter atividade. Então, é uma das coisas que Deus deseja de nós, é que nós sejamos cristãos ativos, onde quer que nós estejamos. Outra coisa que Pedro nos revela através do seu comportamento, da sua experiência de vida, é que ele era uma pedra humilde. Olha só, mas como? Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Vamos ver como é que a gente vê aqui a humildade de Pedro. Lucas no capítulo 5. O que aconteceu nesse capítulo foi que um dia estava Simão, seu irmão André, Tiago e João, né? Como sempre, tinham saído para pescar. A noite da pesca não foi favorável, não pescaram nada. E Jesus apareceu de repente e subiu ao barco de Simão. Fazendo isso, ordenou que Simão lançasse as redes. Ele fez isso e apanharam muitos peixes depois que Jesus ordenou. E eles obedeceram. Foi um milagre feito para Simão, para alcançar Simão. Então, quando aconteceu isso, qual foi a resposta de Simão? Lucas capítulo 5, verso 8. Diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha só, Pedro era impetuoso, mas também era humilde para reconhecer as suas próprias fraquezas. E a primeira coisa que Pedro reconheceu era que ele era pecador, indigno de estar na presença de um Deus santo como Jesus. Olha só, isso foi o que diferenciou Pedro de Judas. Porque os dois não traíram a Jesus, tanto Pedro como Judas cometeram o mesmo erro de negar a Jesus. Só Pedro poderia ter o mesmo fim de Judas, mas não teve. Por quê? Porque a sua humildade se sobressaiu. E ele pôde então ser chamado novamente, né? Foi reintegrado ao chamado que ele tinha feito.
Então Pedro, ele admitiu, ele reconheceu naquele momento que ele havia errado, que ele estava totalmente enganado, que ele não tinha esperança a não ser que ele se voltasse para Jesus de novo. E foi isso que ele fez. Nessa humildade, nesse reconhecimento da nossa pecaminosidade, como Pedro fez, e da nossa dependência completa de Jesus, é que nós somos reconciliados, é que nós somos resgatados de de estar perdido, como no caso de Judas aconteceu. Judas não teve esse entendimento, né? Não reconheceu suas próprias fraquezas, ele não foi humilde. Lá no episódio que eu lhes falei anteriormente, Pedro andando sobre as águas com Jesus, quando ele estava afundando nas águas, prestes a se afogar, o que foi que ele gritou para Jesus? Senhor, salva-me. Humildade, reconhecimento que eu não sou nada, mas Cristo pode ser, é tudo, e pode ser tudo na minha vida. Então esse Pedro, ele aprendeu a lição da humildade, né? E ele nos passa essa lição para que nós sejamos humildes também. O escritor John Arner, ele descreveu os degraus da humildade. E eu queria aqui partilhar com vocês. Ele diz assim, quais são os degraus da humildade? Considerar-se no coração menor que os outros. Não julgar ninguém, mas sempre olhar primeiro para si mesmo. Fugir das honrarias mundanas. Não há nada tão perigoso como buscar honras. Olha só. Ter prazer em lidar com gente humilde. Ser obediente voluntariamente e com prazer, especialmente em relação a Deus. E tolerar toda nova humilhação. É fácil? Não. Mas é possível. Basta apenas nós reconhecermos humildemente que nós somos dependentes de Deus até para sermos humildes. Olha só. Então, da mesma forma que Deus precisa de pessoas ativas aqui na sua obra, na sua casa, na sua igreja, Ele precisa também de pessoas humildes como Pedro, porque essas pessoas Ele pode usar poderosamente para efetuar muito mais do que qualquer um de nós imagina que Ele possa fazer através da nossa própria vida. Olha só. É preciso que sejamos humildes para que Ele possa atuar na nossa vida de forma que nós possamos, usado por Ele, cumprir os propósitos dEle para as nossas vidas e também para a vida das pessoas que estamos vivendo. Sabe qual é o problema nosso, irmãos? O orgulho, que é o contrário da humildade. Obrigada. O orgulho... Ok, obrigada. O orgulho é um dos maiores obstáculos que Deus pode enfrentar para atingir o coração de alguém. E também é o maior empecilho para que nós, como cristãos, sejamos pescadores de homens. Deus, Ele precisa da minha permissão para que Ele possa mudar o meu interior, para mudar o meu coração. Se eu não aceitar a interferência de Deus na minha vida, se eu não desejar, Ele não vai passar os limites. E o meu orgulho pode fechar as portas do meu coração. E eu resistir ao Espírito Santo e perder a minha salvação. Então o orgulho é um grande obstáculo. Nós precisamos aprender a ser humildes e a nos livrar de qualquer traço de orgulho que possa existir em nós. Mas Pedro também nos dá uma outra lição. Pedro era uma pedra arrependida, né? Então o arrependimento também entrou na história de Pedro. No manhã da ressurreição, depois que Jesus apareceu às mulheres, especialmente a Maria Madalena, um dos primeiros discípulos que teve a possibilidade de ver a Jesus depois ressuscitado foi Pedro. Quando eles souberam que Jesus havia ressuscitado, ele e João correram. Na verdade, João começou a correr e João mesmo fala, e ele correu na frente e chegou lá primeiro. Quando ele entrou corajosamente dentro do túmulo, encontrou o túmulo vazio e viu os lençóis ali expostos.
Então, o fato de ser um dos primeiros apóstolos a ver Jesus ressuscitado, conferiu então um sinal de sua honra, né? Mostrando que o quão completamente Jesus tinha restaurado ele ao seu favor. Que aquilo que ele havia feito antes tinha sido perdoado, né? E maravilhosamente Jesus mostra isso para Pedro. Depois nós lemos também, né, a entrevista que Jesus teve com Pedro junto ao mar da Galileia, para Jesus mostrar para ele como ele havia sido perdoado. Vamos dar uma lida lá em João capítulo 21, para a gente revisar esse momento, rever esse momento da história, da entrevista de Jesus com Pedro. Na verdade, nessa entrevista, Jesus por 3 vezes faz uma pergunta para Pedro. E essas 3 vezes que Jesus faz essa pergunta para Pedro, é para levar Pedro a refletir, a entender, né, que ele tinha sido perdoado. E que agora ele começava uma nova vida, na qual a missão lhe era dada. Vamos ler só o verso 15 até o 17, para a gente resumir. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, verso 17, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aqui nós temos um Pedro totalmente arrependido e totalmente disposto a receber o perdão que Cristo estava estendendo para ele. Ele estava pronto para recomeçar. Agora, não mais apenas como um seguidor físico de Jesus, né, indo com Jesus por todos os lugares, mas agora tomando a bandeira e continuando o trabalho que o Mestre havia lhes mostrado. Irmãos, o arrependimento, esse é um selo, esse é um atributo, esse atributo é um selo dos verdadeiros cristãos. Todo verdadeiro cristão, ele deve ter um coração arrependido. Arrependido de todos os males, todo o mal, de todo o pecado que ele já pode ter cometido no passado. Ele tem que mostrar esse arrependimento. Todos nós, seres humanos, somos pecadores, necessitados da graça de Deus. Como alcançamos essa graça? Através do perdão. Como recebemos o perdão? Por meio do arrependimento. Então, todos aqueles que ouvem o Evangelho da graça são convidados, antes de mais nada, a se arrependerem, né? E esse era o sermão dos discípulos também. A gente vê no livro de Atos, que estamos estudando essa semana, né, na lição da escola sabatina, Pedro por 2 vezes pregou e disse assim: arrependei-vos. Foi o final do sermão dele. Se arrependam dos vossos pecados. Então todo verdadeiro cristão obrigatoriamente tem que passar pela parte do arrependimento. A grande diferença não está na quantidade de pecados que alguém cometeu. Eu cometi mais pecados, o outro cometeu menos, o outro cometeu muito mais. A diferença não está aí. A diferença vai estar no arrependimento. Quem verdadeiramente se arrependeu dos pecados que cometeu. Nós não vamos ser julgados pela quantidade de pecados que cometemos. De maneira nenhuma. Né? Nós vamos ser julgados através da nossa capacidade ou não de nos arrependermos para recebermos o perdão pelos nossos pecados. Por exemplo, se nós compararmos Davi e Saul, quem vocês acham que cometeu mais pecado? Não dá nem para saber, né? Talvez a gente olhando assim, a gente pode assim, Davi, que ele fez, acho que nem Saul faria, né?
adulterou, mandou matar o rapaz lá, que era o marido da mulher, para poder ficar com a mulher do outro. Poxa, rapaz, pisou feio na bola, né? Então, a questão não é essa. O segredo de Davi, que foi também o segredo de Pedro, foi o arrependimento. A gente vê claramente, quando a gente lê o Salmo 51, o tamanho do arrependimento de Davi. Então, não importa o pecado que você cometeu, não importa os erros que você cometeu no passado. O que importa é quanto você se arrependeu dos seus erros para poder receber o perdão de Cristo. Isso é que é o mais importante. E esse cristão arrependido é o cristão que Deus pode usar para trabalhar na sua obra. Você nunca vai se arrepender de uma coisa, de fazer o bem, de fazer o que é certo. A gente sempre se arrepende das coisas erradas que nós fizemos, mas das coisas certas a gente nunca se arrepende. Fico muito triste, profundamente triste, quando eu vejo algumas pessoas que não têm conhecimento, né, abrir a boca assim: eu não me arrependo de nada. Uma pessoa que às vezes tem 30, 50, 60 anos de vida e abre a boca e diz, olha para trás e diz: não me arrependo de nada. Pobre criatura, como é que pode se salvar alguém assim? O arrependimento é extremamente necessário, porque nós somos pecadores e não há homem que não peque. Então todos nós pecamos, então todos nós carecemos da graça de Deus e precisamos nos arrepender. Mas Pedro também nos dá uma outra visão de pedra, uma pedra missionária. Olha só, esse Pedro arrependido, esse Pedro que começou agora uma nova etapa da sua vida, esse Pedro agora recomeçou como uma pedra missionária. Pedro foi chamado por Jesus para quê, queridos? Vamos lá ver Mateus 4,19. Para que ele foi chamado? Veja esse chamado de Pedro como o seu chamado também. Esse é um chamado que ele repercute pelas eras e chega até os nossos dias. Cada um de nós que hoje conhecemos o Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados, somos lavados pelo sangue de Cristo e fazemos parte do seu povo, recebemos esse chamado. Se você não quer receber esse chamado, é porque você não aceitou Jesus no seu coração. Mateus 4,19, verso 19. O que diz aí? Disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse chamado foi para Pedro, para os outros discípulos e é para nós também hoje. E Pedro recebeu esse chamado. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, então Pedro começou a sua obra de ser pescadores de homens. E a gente estudou um pouquinho a respeito disso hoje, essa semana, na lição da Escola Sabatina. Pedro, quando fez o milagre à porta do templo, né, que fez aquele coxo andar, né, depois ele foi perseguido com os demais cristãos daquela época, foi preso, se defendeu publicamente a si mesmo e também aos seus companheiros, foi perante o Sinédrio. Outra vez foi preso ele e os outros apóstolos, e mais uma vez ele se defendeu publicamente. E nós vemos que ele chegou ao ponto de dizer assim: olha, não importa obedecer aos homens, importa obedecer a Deus. Pedro chegou a sair de Jerusalém depois disso, no seu ministério, passou um tempo em Samaria e voltou a Jerusalém para mostrar para a igreja o resultado do seu trabalho, do que ele tinha feito lá. Lá em Jerusalém, dessa vez ele conhecia Paulo, depois da sua conversão. E novamente Pedro deixou Jerusalém e partiu numa viagem missionária para Lida e Jope. E nós vemos, às vezes a gente fala muito das viagens missionárias de Paulo, né? E esquece que os outros discípulos também fizeram percursos parecidos, né? Depois que ele foi para Lida e Jope nessa viagem missionária, ele foi comissionado por Deus a abrir a porta da igreja cristã aos gentios também, quando ele teve aquele encontro com o Cornélio, né, centurião de Cesareia, e ele batizou a Cornélio e toda a sua casa.